Você está prestes a ouvir uma revelação que pode parecer impossível à primeira vista, mas que transformou silenciosamente a vida de milhares de pessoas ao longo dos anos. Uma revelação guardada no silêncio de um confessionário, protegida pela fé e pela obediência de um homem que se tornou um dos maiores santos da Igreja, Padre Pio de Pietrelcina. Ele dizia que existem mistérios que não devem ser espalhados em voz alta, mas que, quando descobertos pela alma certa, podem abrir portas invisíveis entre o céu e a terra. Um desses mistérios é uma oração curta, simples, mas tão poderosa que parecia mover as mãos de Deus em favor daqueles que a repetiam com fé. Padre Pio a chamava de a oração secreta de prosperidade imediata. E sempre alertava: não conte a ninguém. O céu age no silêncio. Talvez neste momento você esteja cansado de batalhar todos os dias e sentir que nada muda. Talvez viva apertado financeiramente, veja as contas crescerem e os sonhos se afastarem. Talvez até ore, mas ache que suas palavras não passam do teto. Pois saiba, Padre Pio já conheceu pessoas exatamente assim. Pessoas que se confessavam diante dele e choravam: Padre, tudo o que ganho escapa de minhas mãos, como água correndo entre os dedos. Nada fica, nada prospera. E era nesses momentos que, às vezes, Padre Pio inclinava-se, baixava o tom de voz e compartilhava este segredo. Uma oração curta, 3 palavras apenas, mas que carrega o peso da fé e da obediência. Ele sempre alertava: essa oração não é uma fórmula mágica. Não se trata de superstição ou de truques baratos. É uma chave espiritual. Funciona não pelo som das palavras, mas pela fé com que são ditas e pelo coração que se abre ao céu. Padre Pio explicava que cada vez que alguém repetia essas palavras, os anjos se moviam como se tivessem recebido uma ordem direta e portas invisíveis começavam a se abrir. Portas de oportunidades, portas de abundância, portas de proteção. E aqui está o detalhe mais impressionante. Ele dizia que essa oração deveria ser feita em silêncio, de preferência à noite, antes de dormir, quando a mente está mais frágil e o espírito mais sensível às realidades invisíveis. Ele alertava também: nunca conte a ninguém. Quanto mais silêncio, mais rápido o milagre se manifesta. Agora, você pode estar se perguntando: mas como é possível que apenas 3 palavras tenham tamanho poder? Pense comigo. Quando Jesus estava na tempestade e os discípulos estavam apavorados, ele disse apenas 3 palavras: silêncio, cala-te. E os ventos se acalmaram. Quando Lázaro estava no túmulo, Jesus disse apenas 3 palavras: Lázaro, vem fora. E a morte recuou. 3 palavras carregadas de fé e autoridade podem transformar completamente a realidade. Padre Pio sabia disso. Ele contava que em muitas noites, ao se recolher em oração, repetia baixinho essas palavras. E testemunhas afirmam que nesses momentos, fenômenos sobrenaturais aconteciam. Perfumes de flores invadiam o quarto, sinos tocavam sem mãos humanas, e pessoas que dormiam a quilômetros dali acordavam no meio da noite, sentindo paz, luz e até recebendo soluções financeiras inesperadas. Imagine você agora no seu quarto, o silêncio da noite ao redor. Você fecha os olhos, leva a mão ao coração, respira fundo e sussurra apenas 3 palavras. Imagine que naquele instante o céu inteiro se inclina para ouvir. Os anjos descem, como se recebessem ordens diretas do Altíssimo, e começam a mover circunstâncias a seu favor. Imagine contas sendo quitadas, portas de emprego se abrindo, negócios florescendo, caminhos sendo desobstruídos. Isso não é fantasia. É fé colocada em prática com simplicidade e pureza. Mas antes de revelar quais são essas palavras, quero que você faça algo importante. Porque fé é mais do que apenas ouvir, é agir. Se você sente que esta mensagem já está tocando seu coração, escreva nos comentários: eu acredito na providência de Deus. Esse simples gesto é um testemunho público, uma forma de ativar sua fé. Além disso, se inscreva no canal,
ative as notificações e clique em gostei. Você não tem ideia de quantas pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem quando você participa. Pode ser que alguém do outro lado do mundo esteja hoje à beira de desistir, e sua ação vai ser a ponte para que essa oração chegue até ela. Agora que você já declarou sua fé, prepare-se. O que Padre Pio guardou em silêncio será finalmente revelado. Mas lembre-se, este é um segredo sagrado. Trate-o com respeito. Não repita em brincadeiras, não use sem fé. Pois assim como abre portas de milagres, também exige compromisso e confiança. Padre Pio costumava dizer que a fé não é medida pelo tamanho das palavras, mas pela intensidade do coração que as pronuncia. Ele mesmo repetia incansavelmente: não é preciso falar muito, é preciso acreditar muito. E é exatamente aí que está o segredo da oração de 3 palavras que ele transmitiu em confidência a alguns fiéis. Imagine a cena. Uma pequena sacristia em San Giovanni Rotondo. Um homem simples, de roupas gastas, entra em prantos diante de Padre Pio. Sua vida financeira estava arruinada, sua família passava fome e ele não via saída. Padre Pio, com seus olhos cheios de compaixão, inclinou-se e disse: Filho, o céu tem uma resposta para você. Mas lembre-se, o poder está no silêncio e na fé. Não conte a ninguém. Apenas faça como eu vou ensinar. E então sussurrou as 3 palavras em seu ouvido. O homem, obediente, repetiu a oração naquela mesma noite. Dias depois, uma mudança radical começou a acontecer. Dívidas foram quitadas de forma inesperada. Vizinhos trouxeram alimentos sem saber de sua luta. E uma oportunidade de trabalho surgiu do nada. Ele voltou a Padre Pio emocionado para agradecer. Padre Pio apenas sorriu e disse: não fui eu, foi Deus. Essas 3 palavras apenas lembraram o céu daquilo que já estava preparado para você. Agora, talvez você esteja pensando: mas será que isso realmente pode acontecer comigo? Sim, pode. Mas aqui está a chave. Não se trata de repetir palavras mecanicamente. Padre Pio deixava claro que o poder não está na língua, mas no espírito. As palavras são um gatilho, uma senha espiritual, mas é sua fé que abre a porta. Se você pronunciar essas 3 palavras com o coração aberto, confiando que o céu ouve até o sussurro mais tímido, então milagres podem acontecer em sua vida. E não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de oportunidades, de saúde, de reconciliação, de proteção. Padre Pio explicava que a providência divina se manifesta em várias formas, às vezes como prosperidade financeira, às vezes como uma paz que sustenta em meio à crise, às vezes como uma força invisível que empurra as portas certas na hora certa. O segredo é, quando você usa essa oração, está declarando ao céu: eu confio, eu abro mão do controle, eu entrego. E quando isso acontece, Deus age. Ele mesmo viveu isso inúmeras vezes. Conta-se que, em momentos de perseguição, quando era acusado injustamente até dentro da igreja, Padre Pio se recolhia em silêncio. Ao invés de longos discursos, ele murmurava sua oração secreta. E, milagrosamente, situações que pareciam esmagadoras se revertiam. Autoridades mudavam de ideia, inimigos desapareciam, crises se dissolviam. Tudo isso porque ele sabia usar o poder do silêncio aliado à fé. Agora, escute com atenção. Você pode estar vivendo exatamente essa batalha invisível. Talvez trabalhe duro, mas o dinheiro nunca é suficiente. Talvez se esforce para manter sua família unida, mas sempre há conflitos. Talvez ore e espere, mas parece que Deus não responde. É como se houvesse uma barreira espiritual bloqueando sua vida. E Padre Pio dizia: essa barreira pode ser quebrada com 3 palavras, mas antes que você conheça a oração, quero que entenda algo muito importante. Existe um tempo específico para ela ser feita. Não é em qualquer hora, não é de qualquer jeito. Padre Pio insistia: faça à noite, de preferência quando tudo está em silêncio, pouco antes de dormir.
Por quê? Porque é nesse momento que a mente desacelera, o corpo descansa e a alma se abre. Nesse instante, você se torna mais sensível às realidades invisíveis. É como se o céu ficasse mais próximo e as palavras ecoassem com mais força. Agora, imagine você hoje à noite. As luzes apagadas, o silêncio do seu quarto. Você coloca a mão sobre o coração, fecha os olhos, respira fundo e repete essas 3 palavras. Imagine que naquele instante Deus envia seus anjos para registrar sua declaração e mover céus e terras a seu favor. Imagine acordar no dia seguinte com uma leveza que não sentia há anos e em poucos dias começar a perceber mudanças concretas, uma ligação inesperada, uma conta paga, um problema resolvido. Isso não é coincidência, é providência. E aqui vai mais um conselho que Padre Pio dava. Sempre que repetir essa oração, não peça com desespero. Faça com confiança. Não diga como quem implora, mas como quem confia. Padre Pio dizia: a fé que implora pode abrir portas, mas a fé que confia move montanhas inteiras. Se você está pronto para descobrir as 3 palavras que Padre Pio usava, continue comigo. Mas antes, quero que você faça algo. Este é um compromisso espiritual. Se você acredita que está aqui porque Deus quis que essa mensagem chegasse até você, escreva agora mesmo nos comentários: eu confio em Deus. Esse ato simples é uma declaração pública. É como levantar a mão diante do céu e dizer: estou pronto para receber. Além disso, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento para que alguém desesperado hoje descubra essa mesma chave espiritual. Prepare-se, porque no próximo momento eu vou revelar as 3 palavras que Padre Pio dizia em silêncio antes de dormir. E quando você souber quais são, nunca mais olhará para suas noites da mesma forma. Naquela noite silenciosa em San Giovanni Rotondo, quando o vento batia suavemente nas janelas do convento, Padre Pio se ajoelhou diante de um pequeno crucifixo de madeira. Era um dos seus hábitos mais íntimos. Antes de dormir, entrar em profundo silêncio, fechar os olhos e repetir 3 palavras que, para ele, eram como uma chave que abria o coração de Deus. Essas palavras não eram complicadas, não exigiam estudo, não exigiam títulos, nem mesmo uma fé perfeita. Eram 3 palavras simples, mas carregadas de confiança. Jesus, eu confio. Sim, apenas isso. Mas não se engane com a simplicidade. Padre Pio dizia que, ao pronunciar essas 3 palavras, a alma se revestia de luz e os demônios eram obrigados a recuar. Era como se uma muralha invisível fosse levantada ao redor da pessoa, protegendo-a das investidas da escuridão. Mais do que isso, era um ato de rendição total. Um gesto de entregar a Deus o que o coração carrega de mais pesado. Preocupações, dívidas, dores, medos, inseguranças. Ele costumava dizer: quando você confia, não precisa de explicações, não precisa de sinais imediatos. Você apenas descansa, porque sabe que o céu já está agindo. Essa oração, repetida 3 vezes antes de dormir, era para Padre Pio um convite aos anjos, uma senha espiritual que abria portas de graça e abundância. Imagine agora você repetindo isso hoje ao deitar. A respiração lenta, o coração cansado de tantas batalhas, mas a boca sussurrando com sinceridade: Jesus, eu confio. E então repetir mais uma vez: Jesus, eu confio. E por fim a 3ª vez: Jesus, eu confio. Nesse instante algo muda dentro de você. Sua mente se acalma, seu espírito se ergue e você sente como se um peso fosse retirado dos seus ombros. Esse é o primeiro sinal de que a oração está funcionando e os frutos começam a aparecer. Padre Pio relatava que muitos que praticaram essa oração passaram a experimentar milagres práticos em sua vida. Contas pagas de forma inesperada, curas repentinas, reconciliações familiares, portas de emprego abertas quando tudo parecia perdido.
Ele sabia que o segredo não estava em longas palavras, mas na entrega total. Mas aqui vai um detalhe poderoso. Padre Pio recomendava que, ao fazer essa oração, a pessoa imaginasse uma luz dourada descendo sobre si. Ele dizia que, quando confiamos de verdade, o Espírito Santo se aproxima como uma chama suave, trazendo clareza, paz e direção. Então, cada vez que você repetir as 3 palavras, feche os olhos e visualize essa luz descendo sobre você, envolvendo seu corpo, sua mente, sua casa. Essa visualização não é imaginação vazia, é fé ativa que atrai o céu para a terra. Talvez você esteja pensando, mas e se minha fé for pequena demais? Padre Pio respondia com firmeza: não é o tamanho da fé que importa, mas a decisão de confiar. Ele lembrava sempre a passagem do Evangelho em que Jesus disse que basta um grão de mostarda para mover montanhas. Portanto, não importa se sua fé hoje parece frágil. O que importa é que você escolha pronunciar essas palavras com sinceridade agora. Quero que você faça comigo um exercício espiritual. Feche os olhos por alguns instantes. Coloque a mão sobre o coração e sussurre, mesmo em silêncio: Jesus, eu confio. Repita 3 vezes. Sinta como cada repetição é mais profunda que a anterior. A primeira é o despertar da fé. A segunda é a entrega. A terceira é a confirmação. Nesse ciclo, algo se completa, como se o céu selasse sua oração. Padre Pio dizia que essa prática não apenas atraía milagres, mas também protegia o sono. Muitos que sofriam com pesadelos, inquietações noturnas ou ataques espirituais encontraram paz imediata ao adotar essa oração antes de dormir. Ele próprio testemunhou que pessoas que nunca tinham conseguido descansar em paz passaram a dormir profundamente, acordando renovadas. E agora eu pergunto a você, está disposto a fazer essa experiência hoje? Está disposto a entregar suas preocupações mais pesadas em apenas 3 palavras? Se sim, quero que declare publicamente sua decisão. Escreva nos comentários: Jesus, eu confio. Escreva isso como um ato de fé, como uma senha espiritual que ativa essa promessa em sua vida. E mais, se essa mensagem ressoou no seu coração, se você acredita que ela chegou até você como resposta de oração, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa luz. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar esperança a quem está prestes a desistir. Lembre-se, Padre Pio sempre dizia que a fé é multiplicada quando partilhada. E este é o momento de multiplicar. Agora, imagine o que acontece quando essas 3 palavras não são apenas repetidas, mas vividas com intensidade todos os dias. Padre Pio afirmava que confiar em Jesus era como abrir uma torneira espiritual. A graça começa a jorrar, primeiro em pequenas gotas, depois em rios que lavam toda a sua vida. Ele contava que pessoas simples, camponeses pobres, viúvas sem recursos, trabalhadores exaustos, experimentaram mudanças profundas apenas porque decidiram transformar a frase Jesus, eu confio em parte do seu respirar diário. Uma viúva relatou a Padre Pio que, após perder o marido, vivia mergulhada no desespero. As contas se acumulavam. Os filhos choravam de fome e a esperança parecia morta. Um dia, ajoelhada diante de Padre Pio, ela perguntou: o que devo fazer? Não tenho mais forças. Ele segurou as mãos dela e disse: todas as noites, antes de dormir, diga 3 vezes: Jesus, eu confio. A mulher obedeceu. Na primeira semana, nada parecia mudar. Mas no 10º dia, um vizinho que nunca havia se aproximado apareceu com uma cesta cheia de alimentos, dizendo que sentira uma voz interior mandando ajudá-la. Dias depois, ela encontrou trabalho fixo. Anos mais tarde, ela voltou para agradecer, afirmando que aquelas 3 palavras haviam se tornado seu escudo, sua fortaleza, sua vida. Esse é o poder dessa oração. Não é mágica, não é superstição. Não é barganha com Deus, é confiança total, pura, desarmada. Quando você diz Jesus, eu confio, você está dizendo:
Não dependo da minha força, mas da tua. Não confio nos meus cálculos, mas na tua providência. Não vejo solução, mas sei que tu és a solução. E aqui está outro segredo revelado por Padre Pio. Quando você confia, o céu começa a agir nos bastidores. Você pode não perceber imediatamente, mas as peças começam a se mover. Pessoas que você nunca imaginou surgem para ajudá-lo. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Caminhos que pareciam bloqueados começam a clarear. A confiança atrai o favor divino. Por isso, Padre Pio insistia que a oração fosse feita 3 vezes, e não apenas uma. O número 3 é simbólico, é espiritual. Representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É como se cada repetição selasse sua entrega em uma dimensão diferente. A primeira vez é para o Pai, que sustenta o universo. A segunda é para o Filho que morreu e ressuscitou por você. A terceira é para o Espírito Santo, que enche sua vida de poder e paz. E mais, ele dizia que ao repetir a oração 3 vezes, você cria uma espécie de corrente espiritual inquebrável. É como se dissesse ao mundo invisível: eu já decidi, eu confio, nada pode me abalar. Talvez hoje você esteja com medo. Talvez esteja endividado, ou com a saúde abalada, ou enfrentando uma crise familiar. Talvez tenha chorado sozinho ontem à noite, perguntando: por que comigo? Onde está Deus? Quero que saiba que este é o momento de colocar em prática o segredo de Padre Pio. Não espere sentir vontade, apenas faça. Apenas confie, repita comigo agora onde quer que esteja: Jesus, eu confio. Jesus, eu confio. Jesus, eu confio. Sinta como a atmosfera ao seu redor começa a mudar. Essa não é apenas uma frase, é um decreto. É um ato de fé que abre os céus. E lembre-se, quando você escreve nos comentários Jesus, eu confio, você não está apenas digitando palavras. Você está proclamando diante do mundo espiritual que pertence à luz, que escolheu a confiança, que não será mais escravo da dúvida. Padre Pio dizia que muitos perdem milagres porque hesitam, porque não proclamam, porque deixam a dúvida sufocar a fé. Mas você não chegou até aqui por acaso. Este é o seu chamado para viver um novo tempo. Por isso, se esta mensagem tocou sua alma, se você deseja que mais pessoas descubram esse segredo, faça agora algo simples. Clique em gostei, inscreva-se neste canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Esse pequeno gesto pode ser a semente de um milagre na vida de outra pessoa. Porque, como dizia Padre Pio, a oração é a chave que abre o coração de Deus. E essa oração de 3 palavras pode ser a chave que faltava para abrir a abundância, a paz e a cura na sua vida.